Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que o renovo de Deus alcance você, te renove, te restaure e coloque você no centro da vontade do Pai. Amém? No vídeo de hoje, o Senhor colocou uma palavra no meu coração que é um chamado para todos nós, para a gente se aprofundar mais em Deus nessa nova temporada que se inicia, amém? Então o Senhor, Ele chama eu e você para a gente se aprofundar mais em Deus no secreto. Aqui no Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Tu és meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então o Senhor, Ele chama eu e você para a gente se aprofundar mais no secreto e entrar num tempo de descanso. Por mais que os inimigos estejam ali nos forçando, nos cansando, com persistência em nós, sabe? Em nos abater, em mexer na nossa fé, em tentar nos abalar na presença de Deus. Mas Deus chama eu e você para um aprofundamento, para a gente entrar no esconderijo do Altíssimo, ali naquele lugar que a gente precisa habitar, não só visitar, mas a gente precisa habitar, morar nesse lugar de esconderijo em Deus, no nosso lugar secreto com Deus, porque o Senhor, Ele tem descanso para mim e para a sua vida. Aquele que habita, então é um lugar para a gente habitar, para a gente morar. É um lugar que a gente precisa abrir mão de todas as coisas e é um lugar inegociável. A gente abre mão de todas as coisas para estar nesse lugar. A gente organiza a rotina, a vida que é corrida, para estar nesse lugar de esconderijo do Altíssimo. Porque a gente necessita estar no descanso de Deus. Porque senão a gente não vive, a gente vai só passando os dias sobrevivendo, tendo uma sobrevida, porque o cansaço é grande, as lutas são terríveis, mas a partir do momento que a gente se inclina e se coloca ali como prioridade, nesse lugar de descanso em Deus, no esconderijo do Altíssimo, sabe? Deus vai nos dando refúgio, alívio, descanso. A gente precisa lembrar sempre que Deus é o Deus do descanso. E Ele quer que a gente descanse nele. O descanso não é só um dia da semana que você tem de folga para descansar, não. O descanso é em uma pessoa, o descanso é Jesus. E Ele convida eu e você para esse tempo de aprofundamento nele, para a gente poder descansar. Por mais que as lutas estejam difíceis, por mais que as lutas estejam cada dia parecendo assim que está minando as nossas forças, sabe? Mas quando a gente se coloca nesse lugar de esconderijo em Deus, no lugar do secreto, o Senhor renova as nossas forças, amém? Aqui no versículo 9 diz assim: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Então o Senhor, Ele não abre mão de nós. O Senhor, Ele não desiste de nós. A gente só precisa perseverar para estar nesse lugar de refúgio, para fazer do Senhor a nossa habitação. Então, quando a gente persevera nesse lugar secreto com Deus, o Senhor vai nos livrando, o Senhor vai se revelando mais dele para nós. E aquilo que antes era pesado, e aquilo que antes as ansiedades estavam consumindo o nosso coração, vai ficando cada vez mais leve. O Senhor vai nos ensinando, vai nos fortalecendo, nos lapidando no secreto e colocando o nosso coração no lugar. Nesse tempo de aprofundamento, o Senhor ele vai nos revelar se há alguma coisa alguma brecha que a gente precisa fechar para o inimigo não ter autoridade na nossa vida. Ou seja, o Senhor vai trazendo
ao arrependimento, vai nos trazendo ao arrependimento, porque o Espírito Santo é quem vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, se tem algo ali que está desagradando ao Senhor, está dando brecha para o inimigo, nesse tempo de aprofundamento, o Senhor vai nos limpando, nos trazendo ao arrependimento, nos ajudando a liberar perdão, porque é algo bem difícil. Mas quando o Espírito Santo, quando a gente pede a ajuda dele e se coloca nesse posicionamento no secreto com Deus, o Espírito Santo vai agindo em nós, trabalhando no nosso coração, e a gente vai vencendo em Cristo, pela força do Senhor, não pela força do nosso braço, mas pela força de Deus, do Espírito Santo. Aqui no Salmos 92, versículo 5, diz assim: Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. Então, nesse tempo, nesse chamado ao aprofundamento em Deus, o Senhor vai nos mostrando também, nos chamando também para o arrependimento, nos chamando também para a gente limpar as nossas vestes diante do Senhor, para a gente se quebrar diante do Senhor como vaso na mão do oleiro, para a gente se humilhar debaixo da mão poderosa do Senhor, porque é quando a gente se humilha para Deus, é aí que Ele nos exalta, é aí que Ele dá a nossa vitória. É quando a gente se humilha para Deus, mas é a gente que tem que se humilhar para Deus. E quando a gente vai vivendo esse processo no secreto, esse aprofundamento com o Senhor, Ele vai nos esclarecendo sobre os propósitos dEle para a nossa vida. E esse chamado dessa nova temporada, dessa nova estação, é sobre isso também. Aprofundamento para a gente ter um novo direcionamento de Deus. Deus tem promessas antigas para cumprir na nossa vida, mas o Senhor quer que a gente esteja atentos e atentas, quer que a gente aprofunde no secreto com Deus, para a gente alcançar as bênçãos que já estão liberadas para nós nas regiões celestiais. É tempo de cumprimento de promessa de Deus para a minha e para a sua vida, mas a gente precisa se aprofundar no Senhor, para Ele dar o direcionamento e revelar para nós o nosso propósito. Cada um de nós tem um propósito, tem um porquê da gente estar aqui. O nosso principal propósito é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, e de fazer discípulos. Que a nossa glória, a Bíblia fala, que a nossa glória seja conhecer a Deus, e que a nossa glória não esteja nas coisas desse mundo, mas em conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. Então vamos recapitular. Aprofundamento para mostrar frutos de arrependimento, frutos do Espírito Santo em nós, para o Senhor nos dar direcionamento, descanso, porque quando a gente descansa, a gente consegue prestar atenção, a gente consegue contemplar as direções de Deus para a nossa vida. E aí o Senhor vai nos direcionar para os propósitos dele na nossa vida, para os cumprimentos de promessa dele na nossa vida. Porque muitos de nós às vezes está assim desacreditado que Deus ainda vai fazer, que Deus ainda faz milagre, ou está pensando assim: será que Deus me esqueceu? Mas Deus não esquece. A palavra do Senhor, ela é confiável, ela é justa, ela é fiel, o Senhor é bom e Ele cumpre o que Ele promete, e o Senhor vai cumprir. Cada palavra que o Senhor prometeu na sua vida, cada palavra de Deus deixada aqui para nós, vai se cumprir. Mas nós precisamos estar com o coração alinhado com o céu, alinhado com o que o Senhor está fazendo nessa temporada, alinhado com o que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. E a gente precisa se aprofundar, nos arrepender dos nossos maus caminhos, colocar diante do Senhor o nosso coração aberto e rendido a Deus, nos humilharmos nas mãos do Senhor, para que no tempo oportuno dele, Ele mesmo nos exalte. A gente precisa entrar nesse processo de desenvolvimento com Deus. Não é um desenvolvimento humano, não é um desenvolvimento natural, mas é um desenvolvimento espiritual. O Senhor quer abrir os nossos olhos espirituais, o Senhor quer nos deixar atentos e atentas ao que Ele quer para a nossa vida. Então esse aprofundamento no Senhor, no secreto, vai nos levar ao descanso, mesmo que a nossa vida esteja um caos. E desse descanso o Senhor vai dar direcionamento e propósito, vai firmar a nossa identidade nele para que os planos do Senhor se cumpram na nossa vida. Os propósitos do Senhor são profundos, como diz aqui no versículo 5 do Salmo 92. Como são profundos os teus propósitos. Então o Senhor
Ele quer cumprir o chamado dele, o propósito dele na nossa vida, mas a gente precisa se aprofundar em Deus, na palavra do Senhor e ser persistente, habitar nesse lugar de esconderijo, habitar nesse lugar de profundidade com Deus. No versículo 10 diz assim: Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Então, quando a gente vai habitar nesse lugar secreto, o Senhor aumenta a nossa força. O Senhor fala que Ele nos dá força de boi selvagem. Por mais que a gente esteja ali, meu Deus, se arrastando, tentando com a nossa força, Senhor, mas o Senhor tem força de boi selvagem para nós. Gente, isso é muito forte. Ali no versículo 12, diz assim: Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então o Senhor, Ele quer que a gente floresça como a palmeira, mas que a gente primeiro aprofunde as nossas raízes em Deus, para que no tempo certo a gente floresça, verdejante, viçosos, confiantes em Deus. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Ele se aproxima de nós. Quanto mais a gente aproxima do Senhor, quanto mais a gente conhece Ele, mais a gente aprende a amar, mais a gente aprende a se render ao Senhor e estar na direção do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então medite nessa palavra, Salmo 91, Salmo 92, porque o Senhor tem um novo tempo para mim e para a sua vida, um tempo de aprofundamento no Senhor. Fique com Deus e até o próximo vídeo.